dia. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre uma tabela convencional química, tabela periódica, e uma não convencional que atenda os cientistas da Terra, né, que atenda de fato como os elementos são encontrados na superfície da Terra ou próximos da superfície da Terra. Então, a tabela convencional, a tabela periódica convencional, ela configura-se no estado elementar, o que não é refletido à maneira que os elementos se encontram na Terra. Muito pelo contrário, a maior parte dos elementos da Terra encontram-se na forma carregada. E o que a gente pode observar na tabela periódica é que todos estão na sua forma elementar. Portanto, por não atender essa categorização dos elementos químicos referentes às ciências da Terra, o presente artigo ele apresenta uma tabela periódica de elementos e seus íons para os cientistas da Terra. Então, ele vai englobar desde os elementos, diferentes elementos carregados, diferentes números de oxidação, assim como seu potencial iônico e entre outros padrões que essa nova tabela não convencional ela vai nos atender. Então, nós vamos apresentar, de acordo com o artigo, uma tabela periódica dos elementos e seus íons para cientistas da Terra. E a tabela apresentada ela permite uma síntese mais completa da química, das ciências da Terra, e ela é disposta em agrupamentos naturais, algumas tendências na geoquímica, na química marinha e na química dos nutrientes. Então, basicamente, os elementos químicos eles são arranjados de acordo com a carga. Então, portanto, alguns elementos eles tendem a aparecer mais de uma vez, mas posteriormente vou mostrar o ferro, né, as diferentes oxidações do ferro e diferentes formas de se encontrar o ferro na Terra. E outro detalhe dessa tabela não convencional é que ela é ilustrada com números atômicos, massas atômicas, os isótopos que ocorrem naturalmente e as etapas de decaimento natural dos diferentes elementos, entre outros padrões que essa tabela nos mostra, que eu vou mostrar posteriormente também. Um dos parâmetros que contrasta um elemento do outro aqui é o potencial iônico, que demonstra o quão denso é a carga dos íons. E isso insere um padrão bem definido nessa tabela não convencional. Então, a partir desses padrões e tendências, a compreensão da maneira geral desse empirismo químico e da evolução da Terra é bem mais clara diante dessa nova tabela que engloba vários padrões dos elementos químicos encontrados na Terra. Então, a gente pode acentuar ali a natureza especial do silício, do ouro, algumas aplicações do ferro, do manganês e do célio, como cita no artigo, como indicadores redutores, né? Então, tem outras evidências que podem ficar mais claras aqui nessa tabela. Aqui a gente vai ter um exemplo do ferro, como eu havia citado. Então, o ferro ele pode ser encontrado em diferentes números de oxidação. Eu separei 2 aqui somente, mas é uma ampla variedade desses elementos. Então, a gente tem a goetita, que é encontrado como ferro 2+, a hematita como ferro 3+, e a ilmenita, como ferro 2+ também. Então, a gente tem uma ampla gama de elementos químicos com diferentes estados de oxidação para diferentes minerais encontrados na Terra. Então, um dos padrões que eu tinha citado, que essa tabela não convencional de íons, né, para cientistas da Terra aqui, eles refletem, por exemplo, o módulo de compressibilidade de óxidos e cátions duros. Aqui a gente pode ver 3 legendas, né, um mineral de 1 cátion, um mineral de 2 cátions e um não mineral. Então, aqui é bem exemplificado
como eles se comportam com essa inserção número 1. Mais adiante, a gente também tem outro padrão que essa tabela apresenta, que são os oxissais simples típicos. Então, é apresentado como os minerais com cátion de baixo a moderado potencial iônico, com muito baixo potencial iônico e um baixo potencial iônico. Também é dividida a tabela dessa maneira. Além disso, a gente também tem evidências da temperatura de fusão e decomposição nesses óxidos de cátions intermediários e moles. Então, a gente também tem essa distribuição de temperatura de fusão e decomposição, que é apresentado bem nessa tabela. Também temos o modelo conceitual do comportamento de óxidos de cátions duros e intermediários, não de cátions moles, né? Então, a gente pode ver aqui que como os cátions se ligam ao oxigênio ali, então a gente tem desde do lítio, o nitrogênio, com ligações de óxidos fracas, fortes, ou fortes, mas com repulsão cátion-cátion. Então, também isso é abordado nessa tabela. Também temos a solubilidade de haletos de cátions duros e moles, né? Então, a gente pode observar aqui que a gente tem uma solubilidade de haletos contendo a prata, o mercúrio, o sódio e o magnésio, né? Com diferentes tipos de ânions, que o flúor, cloro, bromo, iodo, entre outros, né? Então, a solubilidade também é observada. Além da dureza dos óxidos de cátions duros, a temperatura de fusão para os duros e a solubilidade de óxidos de cátions duros também. Então, todos esses padrões são observados e facilita bastante a observação desses minerais, dessas rochas na natureza, desses elementos, né, químicos. Então, tendo uma visão geral, a tabela periódica não convencional, né, que esse artigo apresenta, ela nos fornece uma ampla síntese da geoquímica e suas relações em sistemas da Terra, né? Então, o que não é possível de a gente observar numa tabela convencional, né, que só apresenta elementos do estado alimentar. Então, é uma tabela bem ampla. Eu gostei muito de observar ela e entender melhor ela. Ela é bem densa de conteúdos, mas acho que dá para ter uma visão muito boa da grande variedade de elementos químicos que a gente tem em diferentes compostos da Terra, né? Isso é muito bacana. Então, seria isso. Obrigada.